Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Paulo sofreu muitas represálias, muita objeção por pregar a verdade. A patrulha do pensamento existente naquela época, pessoas que estavam em posição de liderança no povo de Deus, estavam ali se levantando contra esse discurso pouco popular de condenação ao pecado que Paulo estava proferindo por amor, com o objetivo da salvação, da santificação da igreja, a começar do seu povo. E aqui ele responde às objeções no texto base de nossa meditação de hoje, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículos do 1º ao 8º, onde lemos: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. A condenação destes é justa. Seguindo a linha da coerência entre a fé que se vive e a fé que se professa, Paulo trata diretamente com seu povo, que teve a primazia, a quem foram confiados os oráculos de Deus. O ritual de entrada do povo de Deus, das crianças do Senhor, dentro da lei, é a circuncisão. Essa é uma marca distintiva dos judeus em relação aos povos que os cercam. Da mesma forma, hoje, nós, gentios que fomos inseridos nesta aliança, temos que observar, seguir a lei com a marca do selo do Espírito sobre nós, que nos converteu quando recebemos o Evangelho, recebemos a salvação do Senhor. E essa salvação nos impele, nos induz a uma mudança de atitude, uma mudança de abominação ao pecado, uma mudança de refúgio de tudo aquilo que aborrece a Deus. Porque é isso, no fundo, o que dá a relevância ao nosso cristianismo, que dá relevância à nossa pregação, ao nosso testemunho de fé. Muitos dos que vivem no erro se revoltam contra a pregação bíblica do juízo e acreditam que é injusta da parte de Deus a condenação dos que praticam o pecado. E aqui Paulo argumenta que devemos ter em mente que se Deus abençoa aqueles que o servem com fidelidade, o juízo também é justo, porque, tendo a oportunidade, não se renderam ao apelo do Senhor, à lei de Deus. Então, nesses dias em que o que é certo é errado e o que é errado é louvado, às vezes a gente desanima, às vezes a gente pensa, não tem jeito. E Deus está nos
impulsionando, está nos confortando na sua palavra a não aceitar o mal e fazermos o bem, porque Ele nos garante que justa é a decisão do Senhor, justa é a lei de Deus. E nós não trabalhamos em vão para o Senhor. Haverá um dia em que se verá a diferença entre o justo e o ímpio. E nós podemos louvar a Deus, podemos nos sentir estimulados a seguir adiante, apesar das objeções, pois há grande galardão, há grande salvação em servir a Deus. E há o privilégio de nós sermos livres da condenação dos que rejeitam a Jesus e seguem no pecado. Então sigamos com alegria, apesar, sigamos com fé e fidelidade. E Deus certamente nos honra com a sua bênção em todos os sentidos. Que Deus nos abençoe e perseveremos, porque a graça de Deus tem nos acompanhado. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me